Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente, somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar no amor. E no futuro nós seremos anjos, no planeta onde amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou, sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar no amor. No futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar no amor. Que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Tá mais uma, não? Tá Esse é uma. Se você quer a felicidade, livre-se da vaidade, do orgulho e do rancor. A felicidade é possível, está nas coisas mais simples da obra do Criador. Ela está na água fresca da fonte, no verde dos vales e montes, que o grande artista pintou. Ela está no sorriso da criança, ela é a esperança dos que trabalham no amor. A felicidade é possível, está nas coisas mais simples da obra do Criador. Ela está no cantar de um passarinho, no lar feito de carinho e na beleza da flor. Ela está te esperando no
caminho, é só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. Ela está no cantar de um passarinho, no afeto de carinho e na beleza da flor. Ela está te esperando no caminho, é só seguir direitinho tudo que o mestre ensinou. Está escutando? Carlos, obrigada. Assim, já liberei seu microfone. Tá. Está escutando? Ouvindo. Está escutando? Tá. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de hoje. Gente que está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Marilene, que bom te ver. Vamos lá. O nosso estudo de hoje a Olívia vai fazer a leitura do preparo da lição 40 do livro Vinha de Luz. O título é Fé, e ela vai fazer a leitura e o comentário e a prece final, a prece inicial. E logo em seguida a Norma vai fazer a nossa palestra com o título Fé, Saúde, Saúde Emocional e Espiritismo. Tá bom? Eu posso aqui compartilhar com vocês a página que a Olívia vai ler. Quem nos ajuda, né? Quem não está ouvindo muito bem, ajuda. Olívia? Sim. Boa tarde. Vinha já luz, Emmanuel. Lição 40, Fé. Mas os cuidados desse mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Palavra de Jesus, estou no Evangelho de São Marcos. A árvore da fé não cresce no coração miraculosamente. Como acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante, da fé, não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quer dizer, contra a fé, na construção da fé. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes de autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral
a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isto é tarefa que compete a cada um. O autor ele faz uma analogia entre uma semente virar uma árvore frondosa e vigorosa e a sementeira divina que está dentro de nós se transformar numa fé vigorosa como uma árvore frondosa. E tão vigorosa que nenhum vento, que nenhuma tempestade irá assustar. Quando ele fala dos cuidados que nós temos que ter com as nossas plantas, de podar, de cuidar, de adubar, as nossas próprias preocupações de podar nossos instintos equivocados, de adubar com boas leituras, com boas escolhas, com boas opções. Opções que realmente sejam as opções que nos levam ao caminho de Cristo. Nesse momento que todo mundo passa por essa situação, esse texto ele nos convida a nos olhar com mais carinho, ou com ancinho e com uma pá, como a gente vai fazer uma jardinagem, olhar para nós e ver o que a gente pode fazer por nós mesmos nesse momento, para ter uma fé viva, vigorosa, ter um olhar otimista e ter coragem. É para fazer a prece, né, Adriana? Sim. Senhor, pedimos a vós que nos envolva nos dando, principalmente, facilidade de entender as palavras que a nossa irmã vai pronunciar, que vai nos fazer refletir, que possamos refletir, que possa nos ajudar a nos transformar e fazer escolhas que sejam boas para o nosso espírito, para as nossas consciências e para nos manter no vosso caminho. Assim seja. Obrigada, Olívia. Então, a gente passa agora a palavra para a Norma, né, que vai fazer um estudo sobre fé, saúde emocional e espiritismo. Obrigada, Adriana. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Quando a Jane me pediu para fazer esse estudo, e aí a gente começa a pesquisar daqui, dali, né? E em algum momento a gente acha que a gente sabe tudo, né? Então eu me questionei assim, bem, se eu sei tudo, se eu sei o Evangelho, por que a minha fé ainda se abala tanto? Se ali está tudo, todo o caminho, todo o roteiro, né? E eu ainda me perco. E aí eu peguei uma página do livro Consolador, né, de Chico Xavier por Emmanuel, pergunta 354, que ele faz uma colocação muito interessante, que é diferenciar fé e crença, né? Então ele nos diz assim, Emmanuel diz que crer diz respeito à crença. Diferentemente da simples crença, a fé desperta, porém, todos os instintos nobres que caminham o homem para o bem, e com a tal é a base da regeneração. Fé, regeneração, momento que estamos passando, vamos começar a fazer os links, né? Eu quero trazer isso aqui como reflexão para todos nós, tá? Então, primeiramente, vamos fazer uma diferenciação entre acreditar e ter fé. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu acredito em Deus. Ótimo. Mas você tem fé em Deus? Existe uma diferença, né? Então, o que acontece? Quando eu digo que eu acredito, por exemplo, eu fiz uma brincadeira aqui outro dia com o Alex e com o meu filho sobre isso. Você acredita que o homem foi à Lua? Aí, acredito, tem fotos. Aí meu filho fala, eu não acredito, porque se você olhar a bandeira está tremulando e não poderia. Aí, por que umas pessoas acreditam e outras não? Então, isso é o acreditar. O acreditar é de cada um, né? E aí, ele pode criar uma dúvida. Você pode acreditar no momento e daqui a pouco não acreditar mais naquilo. Por exemplo, tem amigos meus conhecidos que eram espíritas. Hoje eles estão em outra vertente religiosa. Então, eles acreditavam ou eles tinham fé, né? Existe uma diferença. Ter fé. Aí, nos meus estudos, né,
o Haroldo Dutra, que eu adoro ouvir as palestras dele, que traz muito, enriquece muito, né? Ele fala assim, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, por exemplo, avião que é uma coisa mais... acho que muitas pessoas têm um certo receio, eu também tenho. Mas quando eu me permito entrar naquele avião, é porque eu tenho fé. Por quê? Porque eu estou me colocando ali naquele momento. Se eu não tiver fé, eu vou acreditar. E se eu for acreditar, eu posso duvidar. Então, eu tenho fé que eu vou chegar àquele determinado local que eu quero ir. Eu tenho tanta fé que eu não penso que ali tem uma pessoa pilotando aquele avião que é tão mortal quanto eu, materialmente falando. Então, a fé vai além do acreditar. A fé é uma coisa interna, é um sentimento que envolve a gente de uma certa forma, que a gente simplesmente olha e fala, eu tenho fé. Né? E é essa fé que o Jesus espera da gente. Mas sabemos também que, em função das nossas questões espirituais, do mundo em que vivemos, isso tudo ela oscila. Né? Nós não conseguimos ter 100% da nossa fé forte, fortalecida naquilo que queremos. Né? Então, ainda no Consolador, mesma pergunta, o Emmanuel fala assim, poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim eu sei. Eu sei da existência de Deus. Eu nunca ouvi, mas eu sinto, porque eu sei que a gente pode olhar pela janela e ver coisas que não foram criadas pelo homem. Né? Então, a fé é uma coisa interior. Cada um sente de uma maneira, cada um tem de uma maneira. A fé não pode ser doada de mim para o outro. Cada um tem que construir a sua fé. Né? Então, ele diz assim, né? Em mais uma questão, traduzindo a certeza da fé na existência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Faça-se no escravo à vontade do Senhor. Olha só, faça a vontade do Senhor. Então, quando eu realmente tenho fé em Deus, eu tenho fé que tudo que Ele faz é correto, mesmo quando não está de acordo com a minha vontade, eu consigo enfrentar meus problemas, as minhas lutas, com mais facilidade, quando se consegue ter esse real entendimento. É fácil, gente? Nossa, é difícil pra caramba. Porque o corpo, né, a matéria, ele engana, ele ilude a gente. Ele tira a clareza que enquanto nós estamos no mundo espiritual, nós temos da verdadeira vida. Né? Então, isso se torna muito mais difícil quando nós estamos aqui encarnados. Né? Eu estava lendo essa semana Os Mensageiros, e lá tem vários casos, e justamente falando sobre isso. Quando se está no mundo espiritual, todas as certezas que nós temos são muito fortes. Mas quando nós somos trazidos de volta aqui, na Terra, né? E nós deparamos com determinadas situações, a gente vacila. A gente para e pensa, caramba, onde está a minha fé? Né? No Evangelho, a fé transporta montanhas. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis à montanha, transporte daí para ali, e ela se transportaria, e nada mais vos seria impossível. Eu vou perguntar a vocês se alguém consegue ver isso que está aqui na minha mão. Responde aí, Adriana. É difícil, pequenininho. É a nossa fé aí na difícil? Pois é. Né? Isso aqui, olha o que é isso aqui. Vê se você consegue ver agora. É um alfinete. É um alfinete.
Pois é. A fé, o tamanho do grão de mostarda que Jesus fala para nós, o grão de mostarda é menor do que a cabeça desse alfinete. Nossa, olha como ele nos pede tão pouco e nós não conseguimos realizar. Pega a cabeça de um alfinete, não é nada, gente. Entendeu? Então, quando a gente vai estudando, a gente vai lendo, que a gente vai percebendo que a gente não sabe tudo, realmente não sabemos, e nós vamos nos deparando com coisas assim que realmente nos chama a razão, a responsabilidade. Ainda mais nós, enquanto espíritas, não desmerecendo nunca a religião de ninguém, mas o que acontece? Se eu creio, se eu tenho fé numa vida futura, eu tenho muito mais responsabilidade do que aquele meu irmão que acredita que tudo para por aqui. Né? Eu vou contar para vocês uma história de fé que me chamou muita atenção e de outro grupo que eu participo também, lá da casa de Eurípides. Diz que numa cidade do interior estava muito tempo sem chover, muito tempo. A seca estava, o gado morrendo, a plantação acabando. Então, algumas pessoas se reuniram e falaram assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo hoje à tarde para a igreja orar, pedindo chuva. Então, todos se reuniram e foram para a igreja. Passaram o dia todo lá orando. À noite, quando eles saíram, eles começaram a escutar as gotas de chuva e veio um temporal. Todos saíram e se molharam. Só uma menina tinha levado um guarda-chuva. Ela tinha fé, os outros acreditaram. Né? Essa é a diferença. Então, a gente tem que estar prestando atenção como está a nossa fé. Nós estamos acreditando ou nós estamos realmente tendo fé, né? Então, como está a nossa fé nos dias de hoje? Nós estamos com medo de morrer? É isso. Não? Pois é. Eu acredito que alguns sim. A minha falecida mãe, ela não tinha religião nenhuma, mas ela falava assim para mim, filha, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Eu tenho pena de deixar vocês. É uma outra visão, né? Agora eu digo para você e para vocês, muitas pessoas estão realmente com medo de morrer. Nós temos que entender, sim, aqueles nossos irmãos que não têm o esclarecimento que nós temos. Não estou dizendo que nós sejamos o certo, mas o esclarecimento que nós temos que usar a nosso favor, né? Então, hoje, nós sabemos que as pessoas estão muito apavoradas, né? E Jesus nos disse, faz a tua parte que eu te ajudarei. Nós estamos fazendo a nossa parte? Então, vamos ver. Como estamos alimentando a nossa psique nessa época de coronavírus? Eu recebi um vídeo outro dia em que dizia que 5 minutos ouvindo notícias ruins, vendo notícias ruins, baixa a nossa imunidade por 25 minutos. 5 por 25. Você imagina se nós passarmos o dia todo, né? É óbvio que não podemos ficar alienados. Temos que saber o que está acontecendo no mundo, perto da gente, mas a gente também tem que filtrar. Porque o que eu penso, nós sabemos que tem as doenças chamadas psicossomáticas. Depois elas aparecem no corpo. E as pessoas estão adoecendo muito em função do coronavírus. Outro dia, Alex estava vendo televisão e eu acho que ele ficou umas 3 horas vendo notícias do coronavírus. Eu virei para ele e falei assim, amor, para de ver isso. Óbvio, pega para saber, tá, é uma coisa que eu coloquei para mim, gente, de coração. Eu decidi que eu não vou ficar contando mortos. Porque isso mexe com a gente, não tem como. E Alex ficou 3 horas assistindo aquilo ali. Eu falei para ele sair. Ele saiu. Mas depois que ele saiu, gente, ele estava numa alteração. Ele estava numa irritabilidade. Que até a Matheus falou, o que aconteceu com meu pai? Eu falei, porque ele ficou 3 horas se intoxicando de informações que fazem mal para a gente. Fazem mal.
E então, nós precisamos filtrar. Eu recebi, para vocês verem essa questão do adoecimento mental que está acontecendo, é óbvio, gente. Eu não estou querendo dizer para vocês aqui que isso tudo é normal, que isso tudo é fácil. Não é. Nós dormimos de um jeito, dormimos pensando assim, amanhã eu vou para o shopping, amanhã eu vou no cinema, amanhã eu vou no Cefac, amanhã eu vou... E o amanhã não existiu em relação a isso. Nós fomos literalmente colocados de castigo. Mas um castigo com amor, porque tudo isso que está acontecendo ainda tem a misericórdia de Deus. Né? O Pai não esquece da gente, mas nós somos filhos rebeldes, teimosos. E o que a gente faz com os nossos filhos? Nossos filhos, né, no mundo material. A gente corrige, não corrige? Às vezes por amor, às vezes não vai. Então, ele está corrigindo de outra forma. E como disse a Ana na palestra do sábado passado, nós temos que ser gratos. E nessa questão da saúde emocional, eu recebi pelo WhatsApp, uma mensagem da minha comadre. É uma pessoa assim, super do bem. Ela tira a roupa do corpo para dar para outra pessoa. Só que assim, ela não tem religião nenhuma, não que a religião seja realmente o que dá o caráter do ser humano de bondade ou não. Não é isso, tá? Mas como eu penso que de repente ela acaba que ela vai a muitas vertentes, ela pode estar um pouquinho misturando as coisas. Aí ela me mandou uma mensagem assim: comadre, estou desesperada. Você viu o que está acontecendo? O que é isso? Cadê Deus? Eu perdi o meu direito de ser mãe, eu perdi o meu direito de ser filha, eu perdi o meu direito de ir e vir. Então ela colocou várias coisas. E no final ela botou para mim assim, desculpa, é só um desabafo. Eu estou muito nervosa. E aí eu falei para ela assim, amiga, porque ela tem um entendimento da parte espiritual também. Falei, amiga, pensa comigo. Nós todos já nascemos com prazo de validade. Isso é óbvio. Não estou dizendo com isso que eu vou ali fora e procurar pegar coronavírus. Porque se não está no meu dia de morrer, eu não vou morrer. Não, não é isso. Mas eu tenho que ter a fé de que se for isso que vai acontecer, eu tenho que provar essa minha fé para o Cristo. Porque ele me pediu uma fé muito pequenininha. Né? Então eu conversei com ela isso. E o que acontece? Fazendo umas outras pesquisas, vocês podem olhar na internet, tem vários sites comentando, sites confiáveis, o aumento do caso de depressão no mundo pelo medo da morte. O aumento do caso de violência doméstica aumentou, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 51%. Por quê que a violência doméstica aumentou tanto? Porque nem ter fé que aquela família onde eu estou inserida foi escolhida por mim e orientada pela espiritualidade para o meu crescimento, nem nisso muitas vezes nós não temos essa fé. Então, por isso que a violência doméstica está aumentando tanto. Outra questão, o CVV, Centro de Valorização da Vida, disse que em março ele recebeu 300 mil ligações. Foi um boom de pessoas pensando em suicídio. Então, qual é a nossa fé? Qual a nossa responsabilidade nisso tudo? Se nós acreditamos que isso aqui é uma passagem, que existe uma outra vida para a gente. Uma coisa que seria cômica se não fosse triste, o aumento de divórcios na China. Depois da pandemia, nossa, tipo assim, triplicou. Volto a dizer, nós estamos na família certa, tenha fé disso, apesar de todos os problemas. Né? Então, né, nessa época de coronavírus, eles fizeram, acho que, se não me engano, em 98, uma alteração. E a saúde é vista hoje como um estado dinâmico de completo bem-estar físico, não meramente a ausência de doença ou enfermidade.
Ou seja, o espiritual foi colocado. Então, isso é mais um motivo para que nós tenhamos essa certeza, né? Foi feita uma pesquisa na Universidade da Paraíba, pelo Conselho Regional de Medicina, com 2.000 médicos. E foi pedido a eles, de várias especialidades, foi pedido a eles que eles fossem perguntando aos pacientes se ele tinha alguma religião, se ele tinha alguma fé. E eles fizeram isso. E constataram que 50% dos pacientes que tinham fé, seja qual for a fé, tiveram uma melhora absurda na saúde. Mais uma vez, provando, né, que a nossa fé realmente transporta montanhas. Mas não é aquela montanha de eu olhar ali pela janela, ver uma montanha e achar que eu vou transportar a montanha realmente com a minha fé, né? São as montanhas que vão aparecendo na nossa vida durante a nossa existência. Tem uma frase muito bacana que eu acho que ela traz para a gente um pouco do porquê nós não conseguimos ter essa fé, por que nós nos perdemos tanto no caminho. Foi um padre jesuíta francês, olha, eu não sei francês, tá? Tyler Chaplin, alguma coisa assim, não sei, tá? Mas ele fala uma coisa muito legal. Nós somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. E eu acho que nós esquecemos disso. Nós esquecemos que nós somos espíritos imortais. Então, aquelas pessoas que estão com medo de morrer, vem muito daí, do não conhecimento da vida futura. Porque nós sabemos que nós não vamos morrer. Ficar triste com a morte de um irmão, isso é natural. Isso é até saudável, que demonstra empatia, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que esquecer que a nossa vida não é essa e que eu tenha fé na vida futura, né? Então, vamos lá. Vamos raciocinar, vamos refletir. Como diz sempre o meu marido. Com a minha fé, eu peço que aconteça o quê? A minha vontade ou a vontade de Deus? Como eu canalizo a minha fé? Isso é muito importante, gente. Porque a espiritualidade nos diz que nós damos muito trabalho a eles. Na maioria das vezes a gente atrapalha. E aí eu peguei um caso que é do livro Obreiros da Vida Eterna, que o Desencarne de Dimas, né? É de Chico Xavier por André Luiz. E lá ele relata, em algum momento, Dimas está no leito, né? A espiritualidade já está ali para fazer. A esposa está chorando, orando com muita fé, pedindo para que ele ficasse com ela. Vamos entender o lado humano das coisas, material, né? Mas quando ela usava essa fé para este pedido, ela impedia o desligamento dele. Então, tem um vídeo até no YouTube, quem quiser procurar, é muito interessante. E mostra o corpo dele e como se tivesse uma rede prendendo que o desenlace não fosse feito. Então, nesse momento, né, a espiritualidade arruma uma maneira de tirar, né, tirá-la de perto dele, para que pudesse ser feito o desenlace. Então, até a maneira de como nós usamos a nossa fé, como nós pedimos, o que nós pedimos com a nossa fé, é importante a gente entender. E eu lembro que, como qualquer um mortal, só que conforme a doença foi tomando conta dela, eu comecei a olhar e falei, gente, eu sou muito egoísta. Como eu posso usar o poder que a fé me dá para pedir que a minha mãe fique aqui, se o corpo dela já está tão debilitado? Se uma mulher que era forte e vistosa estava pesando 30 quilos, o que é isso? Eu não posso usar minha fé para isso. Não é isso que Deus espera da gente, com certeza. Porque se eu faço uma fé, uma prece com muita fé e digo a Ele, Senhor, seja feita a Tua vontade, como está no Pai Nosso, eu estou usando a minha fé, sim, mas eu estou realmente colocando aquela vida, ou a minha própria vida, nas mãos do Pai.
E isso é ter fé, né? Vamos lá. Como manter a fé nos tempos da pandemia, né? E como eu já falei, algumas pessoas estão sofrendo mais. Então, eu lembrei de uma música que é de um cantor espírita, Alan Filho, muitos devem conhecer. A música se chama Regeneração. E no meio, antes da canção, ele fala assim: Chico dizia que nós espíritas temos todo o direito de chorar. Temos o direito de ficar triste, nos fecharmos no nosso quarto, chorar, chorar, chorar. Mas depois, secar as lágrimas, arregaçar as mangas e voltar ao trabalho com o nosso melhor sorriso. Isso é ter fé. Eu preciso seguir em frente. Estamos numa pandemia e muitas pessoas falam assim: eu não tenho o que fazer. Temos sim. Tem pessoas precisando de uma palavra de fé. Tem pessoas precisando realmente de coisas materiais, né? Mas nós temos que entender que, se nós temos certeza que nesse momento a misericórdia de Deus está em ação, nós vamos conseguir ver isso como uma oportunidade de demonstrarmos nesse momento a nossa fé no Pai. Essa é a certeza que nós devemos ter, né? Eu também ouvi alguns relatos, né, que nessa época cada um fala uma coisa e a gente vai tentando filtrar o que realmente a gente acha que tem mais a ver com tudo isso que está acontecendo, né? E tem uma pessoa que fala assim para mim assim: eu tenho fé que tudo vai voltar a ser como antes. Aí eu fiquei parada pensando: como antes? Será que estava bom como antes? Né? E ela disse: eu tenho fé que vai voltar a ser como antes. E aí eu lembrei do Chico, quando ele falou para a gente da data limite, que era em 2019, né? E que se o homem não se ajustasse, se nós não nos ajustássemos às leis de Deus, poderia acontecer a Terceira Guerra Mundial. Só que Chico não falou em armas, né? Ele falou Terceira Guerra Mundial. Eu andei lendo algumas coisas, e até coisas espíritas, algumas pessoas estão trazendo que isso poderia ser visto como a Terceira Guerra Mundial, mas com outro olhar. Qual olhar seria esse? Se tudo isso que está acontecendo fosse através de guerras, de armas, de bombas, será que nesse momento nós estaríamos aqui, né? Tudo bem que nós temos o nosso trabalho de sábado, mas com tanta fé, orando e pedindo por todos, ou nós estaríamos ainda pensando só em nós, porque a guerra estaria lá na Síria, como sempre está. Então, vamos pegar a nossa fé para entender o momento. Nós precisamos nos comprometer com a fé do Cristo. O Haroldo traz também numa palestra dele uma situação bem legal, onde ele fala, inclusive até a Sâmia, não sei se ela está por aí, ela até falou sobre isso também no culto hoje, que ele fala que nós temos que deixar de ser galinha para sermos porcos. Por quê? Num café da manhã, a galinha, ela participa do café, mas o porco está comprometido com o café, porque a galinha põe o ovo e vai embora. O porco está lá, ele se doa, né? Porque aquele presunto que nós comemos custou a vida do porco. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos nos comprometer com a doutrina, com a fé do Cristo. Nós queremos que essa fé seja uma fé realmente viva dentro de nós, né? Tem uma passagem também do Evangelho que fala sobre a parábola da figueira seca, né? E aí eu estava lendo e percebendo quantas vezes nós não somos nessa vida essa figueira seca por falta de fé. Porque nós podemos sim dar bons frutos,
mas é porque nós vivemos a vida como se ela fosse infinita. Mas, materialmente falando, ela é finita. Eu estou norma, eu não sou norma. E onde está minha fé para realmente acreditar nisso? A figueira, ela secou. E nós secamos também, muitas vezes, porque não é ir à casa espírita, é óbvio que é muito necessário para nos equilibrar, para ajudar na fé. Mas não é só isso. Era como a figueira, era cheia de folhas, linda, mas ela não dava frutos. Nós precisamos dar frutos. E nesse momento em que estamos vivendo, o nosso fruto é nós darmos o testemunho da nossa fé. Né? No capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23, de Chico pro Emmanuel, ele fala viver pela fé. Né? O que é viver pela fé? Viver pela fé, muitas pessoas pensam assim, porque eu tenho fé em Deus, eu vou na igreja, ou seja onde for, na casa espírita, todo dia eu faço culto, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí eu vou usar as palavras do meu marido. Mas qual a sua obra de fé com tudo isso que você faz? Porque viver da fé não é eu pegar o evangelho e saber tudo, de cabo a rabo. Isso não é viver pela fé. Porque eu preciso demonstrar, eu preciso ser fé. Eu vi um outro rapaz do outro grupo que ele falou outro dia uma coisa muito bacana também. Ele falou assim, nós precisamos ser amor. E nós precisamos ser fé. Porque quando eu sou aquilo, se eu só dou ao outro o que eu sou, se eu sou fé, se eu sou amor, é isso que eu vou transmitir para o outro. Né? Porque quando eu sou uma pessoa impaciente, uma pessoa irritadiça, não é isso que eu transmito para o outro? Então, é isso que nós temos que ser fé. Né? Então, ele diz assim na página, na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que a fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores e cultos religiosos, frequentar templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia cética, indicariam a presença do homem justo, mas nem sempre vemos um bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está no céu. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos e vivermos pela fé, segundo a disposição sagrada do cristianismo. Então, gente, essa página, ela também traz questões muito sérias para que a gente possa refletir, né? Primeira questão, eu até assinalei aqui, viver pela fé, né? Como eu disse, não é somente ir ao templo, não é somente ir ao encontro da literatura
seja espírito ou não, é o encontro dessa real fé, dessa fé viva, é ir ao encontro realmente do Pai. Isso que é viver pela fé. Porque ele diz assim, ó, que na maioria as pessoas realmente não entendem e se equivocam. Nós precisamos aprender a ler e interpretar o que Jesus está querendo nos dizer, né? O que a espiritualidade nos traz, porque senão nós vamos passar mais quantos milênios equivocados. Já basta, né? Eu acho que assim, eu sou muito grata por ser espírita, não porque me julgo melhor do que ninguém, mas por ter alguns esclarecimentos que acredito que talvez outras religiões não tenham, principalmente na questão da reencarnação. Isso dá muita força. É fácil? Não. Eu vi hoje um vídeo daquele jogador Cafu, que foi capitão da seleção, né, em 94, eu acho, e que o filho dele faleceu o ano passado. E ele, pela primeira vez, gravou um vídeo, ele estava chorando, né, e ele disse que o irmão dele é pastor, e que o irmão dele falou para ele assim, você tem que aceitar a vontade do pai. E ele falou assim, mas o pai não aceitou a minha, eu também sou pai. Aí o irmão dele falou assim, mas ele queria o seu filho com ele. Ele falou, mas eu também queria o meu filho comigo. Aí o irmão dele falou assim, ele teria, porque nessa hora o Senhor tem planos muito bons, maravilhosos para ele. E ele questionou novamente. Eu também tinha muitos planos e muitos sonhos para o meu filho aqui ao meu lado. Então, não é uma crítica, porque a gente também tem que entender o momento de dor do companheiro, mas olha como nós vivemos questionando Deus a todo momento. A dor de perder um filho, não passei, graças a Deus, mas realmente deve ser uma dor muito, 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 muito difícil. Nós temos uma companheira na casa de Eurípides que ela perdeu um filho. Se eu não estiver enganada, tipo assim, num sábado, na segunda-feira ela estava na palestra. Então muita gente se chocou com aquilo. Hoje eu vejo naquilo um testemunho de fé. Sabe? É você se colocar, Senhor, realmente, está doendo demais, mas foi a tua vontade. Como nós estarmos aqui, também foi a vontade do Criador. Então nós precisamos entender como estamos lidando com essa nossa fé, né? Tem outro trecho aqui que ele fala, né? Quando ele diz assim, que quando vem as tempestades, né? Tudo parece que está dando errado, mas nós sabemos que está escrito que não cai uma folha da árvore sem que Deus saiba. Então, tudo isso que está acontecendo é real, sim, mas Ele sabe sim. E por incrível que possa parecer, é o melhor, porque nós também não estávamos fazendo o nosso melhor. Então, eu tenho fé que é isso que Ele quer demonstrar para a gente, que nós podemos sim usar a nossa fé para nos transformarmos, transformar o mundo e sermos melhores do que já fomos qualquer dia, né? Tem um outro pedacinho aqui que eu já vou terminar, que nós temos, que ele fala assim, ó, trazemos até nós a oportunidade, né, de sermos juntos e vivermos pela fé. E o que nós estamos fazendo agora? Isso aqui, gente, é um momento de fé. Porque nós não estamos indo na casa espírita, mas nós não perdemos a nossa fé. Porque senão nós não estaríamos aqui reunidos. Então isso aqui é o nosso momento de fé, né? E que nós precisamos tanto, sim, nesse momento, porque as notícias ruins chegam, e se a nossa fé não estiver fortalecida, nós acabamos por sucumbir. E aproveitando, né, todo esse momento de falarmos em fé, que nós possamos estarmos sempre vibrando em fé por todos aqueles que estão realmente, porque nós, eu falo assim, tem uma pessoa que fala assim, nós estamos todos no mesmo barco.
Eu não acredito nisso. Nós estamos todos na mesma tempestade, não no mesmo barco. Porque tem pessoas nesse momento, materialmente falando, muito, muito, muito pior do que nós. Né? Então, que nós possamos fazer desse nosso momento de fé um facho de luz para atingir os nossos irmãos. Que nós possamos aprender dia após dia a usarmos a nossa fé com sabedoria. Porque em muitos momentos nós não fazemos isso. Nós usamos muito a nossa fé a nosso favor. Senhor, eu estou pedindo com fé. Faz isso assim, assim, assim. E aí Deus não faz isso assim, assim, assim. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, vamos tentar aprender a usar essa fé. E como Jesus nos disse, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou pedir para a Adriana botar um videozinho para nós vermos. Eu queria que vocês, quem quiser, fechasse os olhos para ouvir o chamado de fé. Tá? Depois vocês podem acessar no YouTube, mas ouçam o chamado do Cristo. Coloca, Adriana, por favor. Tá tentando. Dá 1 minuto só. Sem problema. Temos fé que você vai conseguir. Eu hei de conseguir. Eu tinha deixado aqui, mas a gente abriu outros arquivos, aí ele fugiu e eu não estou conseguindo achar, mas eu acho. Fugiu, Norma. Eu procuro aqui no YouTube. Peraí, Chutinha. Alex vai te mandar. Vai, mulher. Não, no teu zap, comigo. É os pés do monte. Mas tá cortado o meu. É só me dizer o nome. Peraí, eu tô com ele vou te aberto. mandar no zap, Adriana. Mas aí o meu tá cortado. No É que o zap meu eu tá tenho que cortado, jogar no lembra? computador. Desculpa, Norma. Aos pés do monte. Tim e Vanessa. E Vanessa. É a música? Aos pés do monte? Aos pés do monte. É. Ela já achou. Ela achou. Tá lendo? Simples. Barra. Achou? Não. Achou. Estão ouvindo? A internet está fraca. Não. Estão ouvindo? Agora sim. Tá parando. Sentimento me
Obrigada, Adriana. Então, só para encerrar, gente, que sejamos fé, porque Ele está nos chamando. E a dor, ela vai vir, mas Ele serena. Eu tenho uma história muito especial com essa música, ela me toca muito. Então, nós temos que nesse momento, quando a dor vier, se nos der vontade de chorar, choremos. Mas sempre com fé que Deus faz o melhor. E, infelizmente, nós ainda não temos maturidade espiritual, às vezes, para entender que desencarnar pode ser o melhor. Obrigada por tudo. Sim, seja. Parabenizou você aí. Adriana. Obrigada, Norma. Oi, Jane. Adriana, eu vou quebrar o protocolo. Por favor. Júver está aí. Tá bom. Ele fugiu semana passada, mas hoje a prece é dele. Tá bom. Então, a gente agradece a Norma pela palestra e passa agora a palavra para o Marcos Júver fazer a nossa prece final. Obrigado aí pela lembrança. Eu ia sair de fininho, porque daqui a 2 minutos começa a reunião do Eurípides, né? Mas eu agradeço mais uma vez aí, Jane, o seu pedido. E nós vamos agradecer através dessa belíssima exposição da nossa querida Norminha, que as suas palavras, os seus sentimentos recaem no coração de cada um que esteve aqui presente nesta humilde reunião desta tarde e também para aqueles que não puderam estar conosco no dia de hoje. Que Jesus envolva a todos vocês com muita paz, tranquilidade e continue orando, principalmente por aqueles que não têm Jesus no coração. Esses são os que sofrem mais. Aqueles que não conhecem a palavra de Jesus, o seu evangelho, são esses que devemos orar muito para que eles possam ter mais calma, mais tranquilidade e fé no porvir. Jesus está no leme. Continuamos confiando nele, porque esse barco não vai sossobrar. Muita paz a todos e que tenham um bom final de semana. Graças a Deus. Assim Obrigado. seja. Muito obrigada, Marcos. Você está correndo aí, a gente te agradece muito pela prece, agradece a Norma mais uma vez, e que a gente possa realmente ser como a página de ontem que a gente leu, doadores de suor e doadores de fé, né, como você falou hoje, tá bom? Eu quero convidar a todos a assistir aos vídeos, às palestras no canal do YouTube que a gente criou. Estou mandando o link para os colegas do grupo, mas eu não tenho o contato de todo mundo. Mas se você colocar Estudo Cefac o dia de hoje, você vai entrar, vocês podem se inscrever no canal e ter todos os estudos e as palestras, tá bom? Fiquem com Deus e que a gente possa mandar boas vibrações para a nossa amiga Neia, que Boa noite, pessoal. está passando por uma situação difícil, tá bom? Tchau, gente. Podemos nos despedir, todos estão na tela. Boa noite. Todo mundo na tela, tchau, gente. Vou dar boa noite. Até logo mais, né? Porque daqui a pouco nós temos outra reunião. A conexão hoje não está muito boa, mas deu tudo certo. Beijo, amiga. Obrigada por tudo. Beijo. Valeu muito. Tchau, fiquem com Deus. Já foi.